Eu e meus filhos fomos abandonados pelo meu marido depois de uma coisa que eu fiz. Minha gente, eu vou contar o que aconteceu comigo para que não aconteça com vocês, que sirva de alerta. Eu me arrependo muito, só agora eu vejo o erro que eu cometi. O pior erro foi ter quebrado a confiança que o meu marido tinha em mim. Uma tarde eu tava bem estressada e aí umas colegas ligou para mim perguntando se eu não queria sair para poder esparecer um pouco, e na mesma hora eu topei. Elas me chamaram pra gente ir numa boate que tem aqui bem famosinha aqui na cidade. E para que meu marido não se enraivasse, né, e quisesse ficar com as crianças, eu falei pra ele que eu ia pra um chá na casa de uma delas, só de mulheres, e eu precisava do cartão dele, porque se precisasse comprar alguma coisa, eu já tinha um cartão pra poder comprar. E na mesma hora ele me liberou o cartão, perguntou que horas eu ia chegar, e eu falei pra ele que umas 7h30 da noite eu tava chegando em casa. Ele topou, falou que tudo bem, que eu poderia ir, que ele ficaria com as crianças, e assim eu fiz. Só que em vez de eu ir pra esse chá, a gente foi pra uma boate, e teve umas certas horas da noite que meu marido ligava pra saber onde eu tava, e eu pegava e não atendia. Folgada, bebendo, curtindo com as amigas. E aí quando eu cheguei em casa já era por volta de quase meia-noite. A polícia estava na minha porta, que ele tinha chamado achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Eu cheguei em casa, eu cheguei bastante alterado, e aí ele explicou para os policiais, né, que tinha sido um engano, que não tinha acontecido nada. Os policiais foram embora. Nisso a gente discutiu feio, quebrei muita coisa dentro de casa. Quando foi no outro dia que eu acordei, ele pegou, me chamou para conversar e perguntou onde era que eu estava, que ele já estava sabendo a verdade, já tinham me mandado fotos para ele. Aí eu expliquei para ele, não tinha mais como esconder, né? Contei para ele que eu não tinha ido para café nenhum na casa de amiga, que eu tinha ido era para essa boate, que estava só o grupo entre mulheres, e que ele me perdoasse. Ele falou que ia me pedir um tempo, porque assim não dava, que era para poder eu refletir no que eu fiz, e que com o tempo ele voltava para casa. Já fazem 5 meses e ele nunca voltou para casa. Meu marido, ele era uma pessoa muito boa, sabe? E agora é que eu sinto assim o que foi que eu fiz com ele, e me sinto muito arrependida. Esse foi o único erro que eu cometi durante 7 anos de casado, e agora eu não sei o que é que eu faço. Aqui a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que ele deve me perdoar ou não?